Oi, gente, tudo bacana, tudo beleza? Belezinha? Graças a Deus, tudo bem, né? Você gosta de festa? Eu gosto de festa. Comer bem, beber bem, mas uma festa bem organizada, talher adequado, copo adequado, prato adequado, isso é fundamental, né? A gente também come com os olhos e essa elegância, essa beleza são fundamentais. Vamos falar disso hoje, por isso eu convidei a Cecília Miyagawa, que ela é minha amiga, e eu estou muito feliz, Cecília, porque você está aqui hoje, porque duas coisas assim, tem muitos nomes e palavras em japonês que são muito gostosas de se pronunciar, né? Miyagawa é uma delas. E eu vivi muitos anos no meu tempo de São Paulo. Eu, na verdade, fui adotado por uma família japonesa que morava, Terezinha, nossa amiga, e os pais, Mamãe-san e Papai-san. Ai, que bacana. Então eu tive a honra, o prazer e a absoluta privilégio de conviver com os pais da Terezinha, que me ensinaram muito. E eu não queria, mas eu já me emocionei. Por causa da cultura, da honra, né, das verdades que seu povo tem na alma. E a gente precisa aprender essas coisas, principalmente nos dias de hoje. Eu acho que um bom coquetel, um elegante coquetel começa, acho que com honra, com dignidade. Né? É verdade, com respeito. É um prazer estar aqui com Exatamente. você hoje. Muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito honrada, muito honrada. No meio de tantas pessoas aqui em Indaiatuba, né, assim, ilustres, e você me convidar, então, assim, realmente eu estou muito feliz em estar aqui. É por isso que eu te convidei, porque você tem essa dignidade, essa serenidade. Eu costumo dizer, né, porque a gente não se vê há muito tempo, evento principalmente, uma coisa que agora está voltando. Eu nunca vi você alterada, eu nunca vi você irritada, eu nunca vi você faltar com respeito com ninguém, embora a gente percebesse que algo estava ali desagradando. Mas você não foi descortês, você não foi mal educada com ninguém. Eu vejo assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né, em primeiro lugar, porque a gente está mexendo com pessoas, e aí eu tenho aquele lado assim do respeito para aquele que me contratou. Então eu acho que eu tenho um papel fundamental ali de realmente ser uma pessoa que vai trazer harmonia, trazer o bem-estar para todos que estão ali. Então eu vejo assim como uma das minhas funções, entendeu? Sim. Né? Porque por mais que algum fornecedor ou alguma coisa esteja em desacordo, a gente não pode deixar aquilo nos influenciar, porque normalmente a gente está trabalhando com o sonho das pessoas, né? É sonho. Sim. Quando você inaugura uma empresa, quando você faz um casamento, né? É um sonho. Então eu acho que a responsabilidade nossa é grande. Muito grande mesmo. Bob Coutinho, lá nos anos 80, ele tinha um restaurante em São Paulo, uma churrascaria em São Paulo, e ele dizia assim que se você tira alguém da sua casa, da sua residência, para trazer para um evento, para um lugar, né, que ela foi convidada, você precisa ter esse cuidado, esse critério de que ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser bem atendida, né? Porque você trouxe, se você tirou, né, essa pessoa de uma certa forma do seu aconchego. Né? Eu sempre falo isso, né? A gente convidar as pessoas para vir para a nossa casa, para o nosso espaço, você tem que atender da melhor forma possível, né? Então, assim, receber com aquele carinho, com aquele afeto. Então, tudo que a gente faz com amor, com carinho, né? Então, desde uma flor para colocar, pode ser até uma florzinha do jardim, mas quando você coloca e a pessoa chega na sua casa, ela fala, isso é para mim, né? Então, essa sensação eu acho que todos têm que ter quando chega num evento, que foi preparado, tudo foi preparado para aquela pessoa que está chegando. Eu vejo dessa forma. Não, correto, porque assim, nós vivemos em coletividade, mas a gente pensa individualmente.
Então a festa é para mim, o coquetel é para mim, a homenagem é minha. É sempre na primeira pessoa mesmo. Esse agradar ou não agradar. Sim. Como é que você faz? Tem um briefing primeiro, você senta com o teu cliente e define, Sim. e você faz tudo. Sim. Muitas vezes tudo, né? Às vezes alguma parte, mas assim, a primeira coisa que a gente faz é realmente entender o cliente. Entender o ambiente, entender o negócio. Porque eu falo que a gente, não dá para ser metade, só um pouco. A gente acaba se envolvendo muito, né? Desde o ramo de atividade até o tipo de público. Então, primeiro a gente tem que entender. Eu sempre converso bastante, procuro tirar o máximo de informações, até porque a gente está sendo contratada para fazer o melhor ali, né? Então, para fazer o melhor, a gente tem que entender o que o cliente quer. Existe um critério que, via de regra, ele é sempre o mais importante, ou cada evento demanda uma atenção maior? Cada evento demanda uma atenção maior. Porque desde assim, quando você inaugura, por exemplo, um prédio de alto padrão, né? Então, o que exatamente o cliente está querendo que você faça, né? Então, assim, porque eu também sou contratada muitas vezes para levar público específico. Então, assim, um empreendimento de alto padrão, muitas vezes eu sou contratada para convidar pessoas que têm o perfil daquele empreendimento. Meu pai. E eu levo muito a sério isso, sabe? Porque eu falo que eu me coloco muito no lugar do empresário, né? Ele está fazendo aquele evento, tem um custo alto e precisa dar resultado, né? Então eu me esforço bastante. Porque muitas vezes eu não aconselho encher o local. Porque às vezes o que acontece? Não adianta você ter muitas pessoas e aquelas pessoas saírem dali e de repente não saber nem o que estava acontecendo, por que ela foi convidada. Eu já fui em eventos assim. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente, eu cobrindo eventos, né? A gente já se deparou com muita gente, de fato. Né? E tem uma coisa muito interessante aí que me ocorreu enquanto você falava, que às vezes você não sabe por que tá ruim, né? Alguma coisa está te incomodando e tecnicamente a gente não consegue entender por que não está legal. A bebida está bacana, a comida também, mas algo está fora ali, né? De repente é o excesso do contingente aí que pega. Sim, sim. E a gente, assim, eu acho que tem um comportamento também, né? Você convidado, eu convidado, nós não podemos, né, também assim... Você já teve que mudar alguma coisa que estava, né, no protocolo e tal, e em razão do que aconteceu ali, teve que mudar porque o povo ficou diferente da proposta? Não, normalmente em eventos de inauguração não, mas em casamentos, assim, muitas vezes a gente tem que ser rápida, né? Porque aquilo depende da gente, então, de mudar rápido. Isso em casamento, em festas de 15 anos, assim, já ocorreu. Muitas situações. Nossa, faço ideia. Muitas situações, assim, de, tipo, o casal é separado, os pais. E aí a filha queria muito que o pai entrasse com a mãe. Ui. Só que aí a mãe não quer entrar, sabe? Então, por situações. E aí você tem que montar um plano B ali na hora. Tá, então não vai ser assim, vamos pegar alguém para entrar aqui, um primo, alguém, sabe? E na hora, né? De repente. Na hora. E eu já tive situações assim do pai ir embora. Olha que situação chata, porque a filha queria que o pai entrasse. Só que o pai chegou e acho que há muito tempo ele não via a ex-esposa. E ele viu ela com um outro companheiro. Ele ficou passando mal. Ele não ficou. Meu Deus. Então tem muitas situações, muitas, assim.
de plano B, que você realmente tem que ter aquele equilíbrio e falar, não, isso não pode estragar essa festa, a gente tem que dar um jeito. E tudo assim com educação, né? Com jeito pra, sabe? É. Por isso você é calma, por isso que você é zen, não niponicamente falando só. Tem alguma festa assim que foi o evento que marcou o teu sucesso profissional, o teu lado emocional, falou, nossa, essa festa... Porque é aquele contingente também, né? Não só o que está sendo servido, oferecido, mas a energia vibracional das pessoas também, né? Eu vou falar de uma coisa assim que para mim eu sempre comento, como eu disse, que às vezes eu sou contratada para levar público, né? Vamos supor, um bar, né? Eu cheguei a levar 600 pessoas num bar, de uma inauguração. Caramba! Então isso para mim foi um marco, assim. Porque é fácil, por exemplo, a pessoa fala assim, olha, eu quero inaugurar um estabelecimento e eu quero 200 pessoas. Sabe, 200 pessoas é fácil. Só que assim, nossa, específico, 200 pessoas, vamos supor, para uma academia. Então, eu não vou convidar quem não gosta de academia, né? Eu vou convidar aquelas pessoas que gostam de cuidar do corpo e tal. Então, assim, para um bar não é tão difícil, né? Mas mesmo assim, você vai selecionar aquelas pessoas que costumam sair para ir em bar, né? Para ir sair à noite, né? Tem a cultura. Tem a cultura. Tem a cultura do bar, né? Sim. Opa, peraí. Então, isso para mim foi um marco, assim, de levar 600 pessoas. E o que te faz achar fácil juntar 600 pessoas? É o network? É o networking, Porque assim, quando a pessoa me fala quantas pessoas... Eu pergunto, quantas pessoas você quer? Olha! Eu pergunto. Eu levei numa academia 300 pessoas. Que danada, Cecília. Mas eu faço um trabalho assim, que hoje é muito comum você mandar convite via WhatsApp, né? Mas eu ainda sou aquela pessoa antiga. Eu acho assim que quando você é convidado, você é convidado. Então, a diferença de você receber um convite na sua mão, endereçado a você... Eu ainda acredito que a pessoa se sinta realmente convidada. Nossa, isso é para mim, né? Do que um WhatsApp, eu acho, não que, eu não acho, eu acho que o WhatsApp é legal para você reforçar depois. Tá. Mas o convite, e eu já cheguei a entregar 400 convites em mãos, eu, Cecília, um por um. Tem que ser japonês para fazer isso. Tem que ser japonês e fazer bem feito. Não é assim também. Eu entregava o convite, então isso é bacana porque eu faço o trabalho de relações públicas mesmo na hora, né? Então assim, olha, estou trazendo esse convite para você, é de uma loja, assim, assim, os proprietários são, né, de fora, eles vão trabalhar com isso, isso, isso. Então eu já faço uma propaganda antecipada do que é o estabelecimento, né? E normalmente quando é assim, eles pedem para entregar um mimo junto, sabe? Então, eu já entreguei muitas coisas. Nossa, assim. Mas é uma diferença muito grande, né, Cecília? Você estando ali, verbalizando o convite, além do físico, do papel. Então, são essas coisinhas, essas etiquetas, né, esses carinhos que tem a ver com o emocional, não com a fartura da comida, né? E que também tem esse contexto todo. Indaiatuba tem uma sociedade, Indaiatuba tem não vou dizer assim um high society, para não querer separar muito, não é isso a ideia da pergunta, mas porque a sensação às vezes que eu tenho é que a cidade foi composta por várias pessoas que vieram de outras cidades, outros locais. A cidade cresceu muito, né? E isso esbarra eu não tenho identidade, então não frequento, ou não existe uma frequência aí Eu trabalho muito com pessoas que vêm de fora para a cidade, muitos. Então, assim, quando você fala de inaugurações, a maioria é gente de fora que está vindo
apostando na cidade, acreditando na cidade, né? Então, meu público normalmente, meus clientes são muito de fora, muito. Olha, E aí eu percebo assim que na cidade tem uma mistura, quando você fala assim, os convidados, é uma mistura de gente que veio de fora com as pessoas que são daqui. Então a gente tem uma mistura assim nesses convites que eu faço de pessoas de fora. pandemia. Parou tudo. Pandemia parou tudo e assim, eu acho que todos, né, nós achávamos que ia ser uma coisa rápida, que passageira, né, e de repente quando a gente se depara assim, uma coisa que a gente não sabe quando vai terminar, né, quanto tempo vai durar. E aí na pandemia eu recebi, um pouquinho antes, eu recebi uma proposta de uma amiga de Itu, que tem imobiliárias lá, é referência lá. Ela me convidou para ser parceira dela aqui, que ela queria abrir uma imobiliária aqui em Indaiatuba. E eu assim, ai, nossa, eu nunca fui dessa área, ai, meu Deus, né? Eu sempre estive do outro lado. Mas aí realmente veio a pandemia e eu vi como uma oportunidade. E aí ela falou, não, eu estou indo para Indaiatuba mesmo, vou abrir em agosto. E aí eu falei, poxa, eu acho que Deus está me abrindo uma porta aqui, né? Porque Sim. realmente estava tudo parado, né? Sem previsão de voltar essa área. E aí eu fui estudar. Falei, nossa, eu aqui estudando. E foi muito, muito legal, porque eu fiz o curso na pandemia. Comecei a trabalhar com ela e ela é uma pessoa assim super referência, aprendi muito com ela. E gostei muito também da área, porque eu vi que eu vi que o network que eu tinha me ajudou muito, assim, Meu Deus do céu! Porque eu falei, nossa, eu fiquei espantada com, né, a minha capacidade, sabe? Eu não imaginava que eu fosse conseguir tantos imóveis, assim, né? E foi gratificante, bem gratificante, assim. E aí, então eu estou nessa área também, né, desde a pandemia. É isso que eu ia perguntar. Nessa área também, você Também. vai abandonar o evento? Não. É possível conciliar? Possível conciliar. Ontem à noite nós estávamos num evento e hoje durante o dia já estou fazendo algumas coisas na área da imobiliária mesmo, né, nessa área de imóveis. É porque se ela fosse tirar você do evento, eu ia querer saber quem é essa mulher de Itu lá, que eu ia pegar ela lá em Itu e ia dar uma bronca nela. Eu ia buscar, o que você está pensando? Vai tirar a Cecília de nós assim? O que é isso? Porque existe evento com Cecília e existe evento sem Cecília. Eu já cobri vários eventos, né? Época de Band, de Campinas, e o programa é tudo isso, mais um pouco os eventos da Cecília. Obrigada. E que isso restabeleça logo, né? Porque é muito gostoso também, né, Cê? É gratificante. Além do trabalho. Sim, sim, é muito gratificante. Sim. Voltando um pouco para o evento, Sim. A ideia de fazer eventos, você entende que hoje ela está num gráfico crescente novamente? Sim, sim, eu percebo muito isso. Que as pessoas deram, é como se falasse assim, nós demos uma pausa e agora a gente está retomando, né? A gente quer fazer realmente porque nós não fizemos e agora a gente quer fazer. Então, mesmo assim, eu percebo assim, tá tímido ainda, sabe? Mas tá crescendo. Está crescendo. Tá crescendo. Isso é importante, esse gráfico, sim, mesmo tímido, que nem você falou, mas que ele seja ascendente, né? Sim. E contínuo. Sim, com certeza. Não precisa explodir. Porque quando a gente fala de evento, é sinal que a cidade está crescendo, que tá tendo esse movimento, né? A economia está crescendo. Eu percebo dessa forma. É um reflexo. É um reflexo, exatamente. Então, isso é muito legal. Fornecedores, em razão da pandemia, você perdeu alguns fornecedores? Deixaram de trabalhar? Creio que sim, né? Sim, aconteceu isso, sim. Até de um grande buffet de Campinas, que era referência, ele fechou na pandemia. E eu fiquei muito triste, porque porque não tinha também quem continuasse, a pessoa já era mais de idade também. E ela resolveu fechar. Mas era referência em Campinas. Isso é uma coisa. Temos bons buffets em Indaiatuba? Eu sei que
é uma pergunta pertinente, mas assim, vai mexer um pouco se você falar assim, ou, né? Olha, nós temos, e assim, para todos os padrões, eu percebo assim, todos os padrões. Então, você quer uma coisa mais simples? Tem. Você quer uma coisa um pouco mais sofisticada? Você tem. Você quer uma coisa, né? Só que eu digo assim, às vezes você quer uma coisa um pouquinho mais requintada, mas aquele buffet não tem esse costume. Então, Tá. eu dou a minha assessoria. Eu consigo falar, olha, não dá pra gente trocar aqui, mudar isso aqui, e a gente se adequa. Então é perfeito isso também. Essa Cecília é danada, gente. Essa Cecília, olha, vou falar para você, como dizia Afonso Gonzaga, um grande amigo meu, lá de Porto Feliz. Saudoso Afonsinho, Gonzaguinha. Sim, o que é um buffet médio, um padrão, um buffet pequeno, médio e grande? Pequeno, médio e grande. Pequeno faz sanduíche de mortadela. Que hoje, você sabe que sanduíche de mortadela, a mortadela em si, hoje ela é gourmet, né? Você consegue fazer muitas coisas para servir num evento chique com mortadela. Por exemplo, você faz um enroladinho assim de mortadela com rúcula, fica perfeito. Defumado. Um temperinho, defumada, fica maravilhoso, né? Então a mortadela deixou de ser vamos falar assim, um prato, né? Mais simples. Não, mortadela hoje, assim como a coxinha virou coxinha gourmet também, né? Tem isso. Então é muito legal. Eu falo, gente, pode servir uma coxinha, mas vamos servir uma coxinha com uma pimenta biquinho na ponta, assim, fica uma graça e fica lindo, né? Dá um toque, né? Dá um toque. Então a coxinha deixou de ser uma simples coxinha para se tornar uma coxinha gourmet. Um quibe, que antes o pessoal fazia ele padrão normal, né, compridinho assim. Hoje você pode fazer o quibe redondinho e colocar um pouquinho de coalhada em cima. Deixou de ser um simples quibe, né? Todo um toque. Ou servir o quibe com molhinho de hortelã, né, que você coloca o quibe ali no molhinho de hortelã e come. Deixou de ser. Então eu acredito assim, não existe. Só se a pessoa for muito, assim, não buscar conhecimento. Porque hoje você olha pela internet, né, você vê que tem muita coisa bonita. Até o salame que o pessoal servia assim, em rodelinha, hoje você consegue fazer uma florzinha, né? E servir. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou italiano, essas coisas embutidas aí. Você ama, né? Hoje, inclusive, eu almocei polenta com linguiça. Ah, eu amo, hein? Mamma mia, hein? Eu amo polenta. Pensa numa japonesa que gosta de polenta? Eu. Verdade. Amo polenta. Acho que é um dos meus pratos preferidos. Já me convidaram até para almoçar, para comer polenta. Já fui em diversas casas. Eu vou convidar você para comer polenta em casa. Eu amo. Minha esposa, ela conseguiu um nível de polenta rápido. Não pode ser para muita gente, né? Mas assim, bem pouca gente. Olha, sensacional. Delícia. E essa composição também, assim, não há hoje em razão dessa mudança de perfil social, aquela coisa que só comida, né, ou referências suíças, né? Acho que em Indaiatuba há muito que perdeu também, né, essa exigência de acompanhar um cardápio suíço, alguma coisa ligada. Ah, não, eu acho Se que é que um não. dia existiu, né, Cecília? Eu acho que não existiu. Que é uma mistura, né? Mas, assim, apesar que eu amo aquela salada de batata com aquele salsichão, eu acho que é perfeito para servir num evento assim, sabe? Em finger food, se servir aquela saladinha de batata com uns pedacinhos daquele salsichão, fica perfeito, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu comi um raclette na casa do senhor José Angarten.
Eu gravei com ele lá uma tradição, né, o suíço ia para a montanha com as suas vacas, pastorear, e aí ele pegava o queijo e derretia o queijo na pedra. E comia com pão, alguma coisa que ele levava. Né? E o Sr. José ele fez isso na casa dele pra gente. Nós gravamos isso faz muito tempo. Nossa, que delícia, né? Muito gostoso. Ele muito bom. fez um outro lugar, ele colocou o queijo para derreter num outro lugar. Não na pedra, mas tem a ver com essa coisa da... Por isso que eu lembrei do Sr. José. Um abraço, Sr. José. Então tem toda essa coisa da tradição, né? Que é difícil você mexer nisso. Você é japonês, você sabe, né? Mexer na tradição é difícil. É muito difícil. Mas é uma coisa também que eu vejo em eventos, é servir o sushi, né? Em evento normal, assim, o pessoal serve sushi também. Porque agrada muito o paladar, né? Das pessoas. Aquele sushizinho assim, que você come, né? Uma bocadinha só e pronto. Então isso também faz parte do cardápio. E esteticamente é bonito, né? É lindo, né? É lindo. Fica bonito. Eu acho que dá para misturar muitas coisas, desde coxinha gourmet até, né? O salsichão, até a mortadela. Nossa, dá para montar um cardápio muito bom. Dá para montar um cardápio muito bom. E o atendimento, Cecília? Garçom, recepcionista. Eu tenho ouvido, antes que você responda, que a mão de obra, né, pessoas com vontade de trabalhar, não só nesse seu segmento, está muito difícil, né? Muito difícil. Eu tenho, para você ter uma ideia, restaurante que está para abrir já tem um tempo e não abre porque não acha mão de obra. E aí muitas vezes traz de fora, porque realmente não encontra aqui. Então é bem complicado isso também. É bem complicado. E como é que faz? Vai buscar fora, tá. Mas não seria interessante para a cidade também? Não sei, autoridade, pessoas que fazem, né, ministram cursos, né? Sim. Que de repente é uma lacuna a ser preenchida, né? Com certeza. Porque tem que treinar essa mão de obra, né? Tem que treinar, tem que treinar. E cada segmento, vamos falar assim vamos falar de bares e restaurantes, né? Exige uma certa habilidade, né? Então, uns com relação a pratos, às vezes tem nomes de pratos diferentes, até vou falar de idiomas, né? E outros, assim, de bebidas, que muitas vezes o garçom nem sabe, né? Não sabe o nome, quanto mais fazer o drink, né? Então. Piorou. Então, eu acredito assim, se realmente houver um olhar voltado para isso, né? Para o treinamento de profissionais nessa área, eu acho que seria fantástico. Porque a gente tem restaurantes excelentes aqui, comidas de todos os tipos, né? Para todos os gostos, mas o que falta é mão de obra qualificada e pessoas comprometidas, né? Você falou uma coisa aí também que, assim, como é que você faz dentro da sua organização de trabalho? Como é que você faz para conhecer isso tudo? Porque você tem que fazer e a maioria das vezes, possivelmente, é presencial, né? Porque aquele restaurante, aquele buffet, aquele fornecedor, você vai fisicamente. Fisicamente. Eu participo de degustação muitas vezes antes, até de vinho, de comida. Para um evento que nós fizemos, eu fui para Barão Geraldo para conhecer um buffet, para ver se realmente era adequado. Também fomos fazer harmonização de vinhos para ver se combinava. É assim. Ela fala de um jeitinho tão fofo, né, gente? Ai, que incrível. Fica fácil, né? Ela, com toda essa sabedoria, com esse... Cecília, você é um doce de gente. Obrigada, viu? Mas foram muitos anos, né, nessa área. Então, aí que tá, né? A gente vê toda essa tranquilidade sua, mas... Foi muita... Então, assim, muitas pessoas não sabem, mas eu vim já da área corporativa, né? Eu me formei em Relações Públicas, antes eu era secretária, fiz até o curso de secretariado em Itu.
Mas eu me formei em Relações Públicas e eu trabalhei em indústria. 18 anos da minha vida eu trabalhei em multinacional. Então, as pessoas não sabem desse outro meu lado, né? Que, assim, eu fiz eventos empresariais dentro das grandes indústrias, né? E era em uma multinacional japonesa? Eu trabalhei em japonesa, americana, alemã. Eu trabalhei na Bosch, na Filtrosman, trabalhei na Yammer, então eu fui... Escolas bacanas, hein? Eu tive, Nossa. eu tive. Então, assim, as pessoas acham que, assim, eu sou uma promotora de eventos e... Não, eu tenho formação, né? Eu tive experiência em indústrias. Então, a gente vem já com uma bagagem maior, né? E aí, por isso que eu falo, esses eventos, assim, para mim é fácil. Em razão. É da minha... Em razão desse conhecimento todo Sim, seu. da minha experiência, porque eu fazia salão do automóvel, né? Fazia eventos grandes, lançamento de carros, eu fazia também, quando trabalhei na Bosch. Então, eu já venho de uma, assim, uma bagagem, né, nessa área, então... A gente vai ficando escolado, né? Para dizer assim, português bem prático, a gente vai ficando, a vivência vai dando toda essa tranquilidade de saber o que está fazendo, de enxergar, né? Porque às vezes também tem isso, né? O cliente, ele não consegue nem brifar direito, né? Porque nem ele sabe Exato. o que ele quer. E aí você tem que fazer essa leitura também. E às vezes eu falo, muitas vezes você tem que ser muito sincera, né? E mesmo que às vezes o cliente não goste, mas, por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer uma inauguração e ela fala, aí eu falo, você já fez a lista de convidados, né? Aí ela fala, olha, então, eu convidei minha tia, minha avó, minha mãe, né? Meus irmãos, tal. Quando você vê a lista da pessoa, ela te fala, olha, eu posso convidar 100 pessoas. Quando você vê, metade é de parente. E aí você tem que ser muito sincera para a pessoa. Eu falo, olha, você não vai conseguir dar atenção para seus parentes nesse dia. E é um evento comercial. Você está com foco, né, em vendas. Então, os seus parentes você vai deixar para um dia especial. Você faz um evento que você vai estar 100% voltado com a atenção para eles. E nós vamos fazer um evento comercial. Nós vamos trazer aqui pessoas que é seu público. Meu Deus. Aí a pessoa fala, nossa, Cecília, não tinha pensado nisso, eu ia trazer toda minha vizinha, minha avó e tudo. Eu falei, não, infelizmente, uma que você não vai ter tempo para dar atenção para esse pessoal. Né? Aí ela refaz toda a lista. Então, são coisas assim, é o início, para você ter uma ideia, a primeira coisa que eu falo para o cliente, você fez a lista? Faz primeira sentido. Lição de casa. Embora seja algo assim tão óbvio, né? Mas é a falta de expertise mesmo, né? Do foco daquilo. Eu me lembro uma vez a gente fez um comercial para uma empresa lá de Indaiatuba. Fizemos um mapa, né? Porque ia veicular na TV Tem, de Sorocaba Globo. E aí o proprietário olhou e falou assim, mas eu não quero nesses horários. Mas por que não? Porque eu não estou em casa para assistir. Mas isso faz tempo. Mas quem vai assistir? Mas o senhor, não é o senhor que tem que assistir, né? Tem que assistir o seu cliente, né? O seu potencial mercado. Então essas coisas norteiam, né? E essa habilidade que você tem que ter para dizer isso, olha. Sim, sem ofender, né? E colocar realmente, porque eu falo, olha, cada convidado seu custa. Quanto é o buffet por pessoa? Pois é. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser muito sincera nessa hora, sabe? E colocar para o cliente. Mas eu acho que nada melhor do que a verdade, né, Cecília? Sim. É eu trabalho muito com a verdade. Pode estar, Eliane. E muitas vezes também orientar o cliente, falar, olha, você não tem condição de fazer agora? Não vamos fazer. Abra suas portas, que você precisa começar a ganhar dinheiro, depois a gente faz. Aí a pessoa assusta, mas depois. Sim, depois. Estratégia? Sabe? Estratégia. Então, muitas vezes eu falo isso.
Eu não vou fazer com que o cliente faça um evento sem ele ter uma estrutura, sem ele ter condições, porque às vezes ele fala assim, ai Cecília, mas esse buffet eu não tenho condição, está muito alto para mim. Não, não vamos fazer. Vamos abrir as portas, você começa a vender, você começa, sabe? Até você também se familiarizar com o seu público, com a loja. Aí depois a gente faz. Quantas vezes aconteceu isso? Legal. Bom senso, né? É, bom senso. Bom senso é tudo também. Bom, os seus endereços a gente já está rodando aqui, para que as pessoas lhe contatem. Eu espero Sim. encontrar você o mais rápido possível nos eventos, porque a proposta aqui na Rádio Jornal é também que a gente volte a cobrir os eventos. Ai, que bacana. Então eu também estou assim muito ansioso para voltar a gravar e aproveito também para lhe agradecer. Ah, eu que agradeço de ter muito. vindo. Outra oportunidade a gente vai falar de coisas engraçadas que aconteceram nos eventos, que é bem bacana. Bem Tem bacana. muita coisa assim que acontece e você fala, nossa, é bem divertido e no final dá tudo certo. Então já está marcado. Eu até não quis tocar muito nesse ponto, porque nós não havíamos combinado nada. E né, a gente tem certo um critério aí de também não, né? Uma vez, né, por exemplo, né, uma vez a pessoa rasgou a meia, né? A mulher rasgou a meia. Tá? Enfim, aí vai embora. Um beijão, sim. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar de volta, né? De estarmos de volta. Sim. E isso é muito bom. Isso é vida. Muito Gratidão. obrigada. Gratidão. Um beijo, gente. Até o próximo. Obrigado. Beijo.